Jonas, capítulo 4. Eu quero trazer uma meditação para você, algo que Deus falou muito nos detalhes desse texto. E como eu sempre falo para a igreja, eu busco os detalhes do texto. Algumas coisas que estão nas entrelinhas, numa vírgula, né? Eu acredito que até as vírgulas falam na Bíblia. Então é isso que eu busco em Deus, e eu quero compartilhar essa vírgula com você. Capítulo 4, verso 1 ao verso 3, diz assim, ó: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso, me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Repita comigo assim: misericórdia. Não, fala de novo: misericórdia. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Amado, como é que eu posso definir esses 3 versículos? Porque se nós observarmos todo o texto, há muito contraste. Há muito contraste nesse texto. Esse texto, ele tem um personagem que é um profeta de Deus, e nós estamos falando de um homem de Deus, não estamos falando de um homem qualquer, estamos falando de Jonas, o homem que Deus chama. E eu não acredito que Deus chame alguém sem ter intimidade com alguém. Deus chamou Jonas e falou para Jonas que ele deveria assumir uma responsabilidade. Foi o que Deus tratou com Jonas. Assim como Deus nessa noite quer tratar conosco, querido. Deus quer tratar dos nossos conflitos nessa noite. Então fique atento para o que Deus vai falar ao teu coração através dessa palavra. Há muitos que estão vivendo essa mesma situação de Jonas. E nós, no decorrer da mensagem, você vai entender. Porque o verso primeiro, ele já começa dizendo assim, olha: com isso o quê? Alguma coisa aconteceu. Aí ele diz: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Jonas, profeta de Deus, ele se desgostou, e a Bíblia ela leva ao extremo. Ele se desgostou extremamente e ainda ficou irado. Amados, pensa comigo, quem é que foi o agente que ocasionou esse desgosto e a ira em Jonas? Quem se arrisca? Quem foi o agente? Foi Deus. Foi ou não foi Deus? É o que o texto está tratando. Deus, isso na visão de Jonas, Deus provocou isso no coração dele, o próprio Deus. O próprio Deus trouxe desgosto a Jonas, o próprio Deus trouxe ira ao coração de Jonas. Não foi o diabo, irmãos. Não foi o diabo, não foi alguém que irou a Jonas. Mas a Bíblia diz que foi o próprio Deus, foi Deus. E isso é algo muito forte para nós pensarmos nessa noite. Como é que pode uma pessoa se irar com Deus? Ele se irou com Deus. Querido, Deus faz coisas que por nós não entendermos, a gente muitas vezes reage exatamente assim, desgostoso e muito irado. Às vezes por não entender o propósito, não entender os objetivos de Deus. Será que tem alguém aqui nessa noite assim? Irado com Deus, desgostoso com Deus? Porque a palavra do Senhor diz que ele desgostou-se extremamente. A ira de Jonas era porque Deus não havia feito aquilo que estava no seu próprio coração. Jonas diz: olha, eu sabia que isso ia acontecer. Por isso, Senhor, é que eu não queria ir para Nínive.
Observa nas entrelinhas, vê se não é esse o diálogo. Senhor, eu sabia, Senhor, que Tu é misericordioso, Tu é Deus bondoso, eu sabia que isso aconteceu com aquele povo. Então, Jonas se ira por algo que Deus fez. Muitas vezes, por não entender os propósitos de Deus, nós reagimos exatamente assim. Saímos da presença de Deus irado, por não entender o propósito de Deus, por não entender a soberania de Deus. A gente sai irado. Como ontem eu chutei o pau da barraca, chutei o balde. Eu vou embora, eu vou sair da presença de Deus, que eu não aguento mais esse Deus. Há pessoas assim, irmãos, irado, desgostoso com Deus, fora da presença de Deus, porque Deus agiu. A questão é que Deus não agiu como Ele queria que Deus agisse. Deus agiu à sua maneira. No entendimento de Jonas, Deus não deveria ter feito algo. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos. Quem somos nós para questionar Deus? Quem somos nós para dizer o que Deus deve ou não deve fazer? Traz isso para dentro da igreja. Quem somos nós para questionar o agir de Deus aqui nesse lugar? Quem somos nós para questionar a diretriz que Deus nos dá? Quem somos nós? Deus é soberano. Se eu entendo que o Senhor é Senhor desse lugar, eu não tenho que questionar com Ele. Eu tenho que simplesmente dizer amém, Senhor. Amém, Senhor, que seja feita a Tua vontade e não a minha. Essa não é a história de um ímpio, não, irmãos. Essa não é a história de um filho do cão. Essa não é a história de um feiticeiro, de um agoureiro. Não, eu estou falando da história de alguém que tinha aliança com Deus e não com o diabo. Porque Deus chama o seu profeta. Deus chama alguém dele. Jonas era um profeta de Deus, irmãos. Olha o capítulo 1, verso 1 e 2. Veja quem era Jonas. Diz assim, ó. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Ainda dá o nome do pai, da descendência dele. Olha, esse aqui é Jonas, é filho de Amitai. Ou seja, eu conheço ele. Eu sei quem ele é, eu sei quem é a família dele, eu sei quem é o pai dele, eu sei qual é a descendência dele. É a esse homem que Deus conhece, Deus chama e diz o quê? Dispõe-te, ou seja, Jonas, se coloque à disposição para aquilo que eu tenho para você. Dispõe-te e vai, é uma ordem. Deus não estava pedindo nada para Jonas, Deus estava ordenando a Jonas, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Por quê? Porque a sua malícia subiu até mim. Você lembra da história de Ezequiel 37? Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Senhor, reviver osso é questão tua. Senhor, isso aí não é problema meu não, isso está além das minhas questões, isso está além do meu entendimento. Jonas, sai dessa cidade, vai para Nínive, e vai lá e prega a palavra a Nínive, prega a palavra lá. Era isso que Deus estava mandando. Fala do meu amor para aquele povo, fala quem sou eu. Amado, quando Deus lhe mandar pregar para alguém, não questione, não questione. Não, Senhor, esse não, esse tem o coração endurecido. Aquele povo era povo de dura cerviz, era povo com o coração endurecido, um povo malicioso, um povo mau. E foi a esse povo que Deus deu essa ordem. Deus foi a Jonas. Deus falou com Jonas. Deus chamou Jonas. Deus falou, dialogou, convocou Jonas para uma grande missão. Amado, isso é um privilégio de poucos. Você já imaginou, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, jovem, você está deitado na sua cama, pegou no sono, de repente você escuta o bater da porta do seu coração. Aí você acorda. Opa. Aí o Senhor diz assim, meu filho, faça isso para mim.
porque eu estou mandando. Seja sincero, é ou não é um privilégio? Não é um privilégio? Meu filho, faça isso. Meu filho, vai. Meu filho, faz. Meu filho, não faz. É um privilégio. É um privilégio de poucos ter esse diálogo aberto com Deus. Esse capítulo 4, ele mostra esse mesmo homem íntimo de Deus, esse mesmo homem que Deus chama, que Deus convoca. Esse capítulo 4 mostra esse homem desgostoso, mostra esse homem irado. Não dá para a gente entender, irmãos. Amado, Deus quer tratar algo conosco que está pendente. Deus quer tratar uma pendência com você. A nossa ira, o nosso desgosto, quando nós nos invocamos com Deus, quando nós nos aborrecemos com Deus, quando você está irado com Deus, eu quero lhe fazer uma pergunta: essa tua ira está fundamentada em quê? Em quê? Em que se fundamenta essa ira? Aonde está fundamentado você dizer para Deus ou questionar Deus? Aqui não é. Com certeza não é na Bíblia. Isso vem do teu interior. Isso vem da velha criatura que ainda está dentro de você. Pense comigo nessa noite, querido. Esse texto, ele é muito sério. Se a nossa ira e o nosso desgosto é contra algo feito pelo diabo, está tudo certo. Se é algo que o diabo provocou na sua vida, você está irado e desgostoso, você está aborrecido, está tudo bem. Mas contra Deus, não tem explicação. E esse texto, ele nos mostra o desgosto, a ira, por algo feito pelo próprio Deus. Querido, vamos sair daqui nessa noite dizendo: Senhor, Tu és soberano. Senhor, Tu és soberano. Senhor, a Tua vontade, ela tem que prevalecer na minha vida. Mate o teu eu nessa noite, em nome de Jesus. Pegue o teu eu, coloque na cruz, e faça como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, quem sou eu para questionar aquele que vive em mim? É inquestionável. Irmãos, é inquestionável. Deus, não tem como a gente botar Deus na parede, imprensar Deus, falar o que eu quero, o que eu gosto, o que eu desejo. Quantas coisas eu queria fazer e não fiz, irmãos. Quantas coisas eu gostaria de não ter feito e fui obrigado a fazer. Muitas vezes contra a minha vontade. E no final, a gente olha lá na frente e diz assim: meu Deus, não é que o Senhor acertou mesmo? Vou resumir uma história rápida para você. Uma história acerca do meu ministério. Preste bem atenção. Estava para ser inaugurada uma igreja em Nova Holanda. Bispo Jorcelino Queiroz. Inaugurar uma igreja em Nova Holanda. Eu estava na igreja, pastor auxiliar dessa igreja. E ele falando: vou inaugurar Nova Holanda, vou inaugurar Nova Holanda. Vamos orar pelo pastor de Nova Holanda, vamos orar pelo pastor. Eu quieto. Um belo dia, na minha casa, eu deitado, Deus falou nitidamente: você vai ser o pastor de Nova Holanda. Eu falei: está de brincadeira. O bispo construindo uma igreja daquele tamanho, me colocar ali com tantos pastores sentados que chegaram primeiro do que eu. Não, não é para mim. Não é para mim. Só para resumir, ele me chama num domingo à tarde, antes de eu ir para a igreja, ligou para mim: Paulo, chega mais cedo que eu quero conversar com você. Eu: sim, senhor. Cheguei para minha esposa e falei: o bispo quer conversar comigo, eu vou ser o pastor de Nova Holanda. Minha mulher explodiu: Deus me livre, para dentro de comunidade, Deus me livre. Falei: eu vou, se Deus está chamando, eu vou. Querido, com Deus, vá para o Iraque. Sem Deus, não vá para Ipanema, que tu vai quebrar a cara. Tá bom, vamos embora. Assim que eu entrei no gabinete, eu falei: bispo, eu já sei o que o senhor vai falar e eu aceito.
Ele, o que eu vou falar? O senhor vai me convidar para ser pastor de Nova Holanda. Assim. É muita pretensão, né, irmãos? Mas era exatamente isso que Deus tinha falado comigo. Conclusão. Inauguramos a igreja de Nova Holanda, fui pastor ali, uma igreja com mais de 400 pessoas. Quem conheceu Nova Holanda sabe, a igreja enorme. Meu Deus, o que eu vou fazer com isso tudo aqui? A minha igreja era pequenininha, uma igreja de 40 pessoas, e eu tinha 40 pessoas tudo pancado da ideia, porque eu trabalhava com dependente químico, só tinha doido. Só tem doido. Aí Deus me pega, me joga lá dentro da comunidade para cuidar de doido, que também tinha um monte de doido. Conclusão, fiquei 9 meses na igreja. 9 meses depois, Deus me tira dali e me leva para Nova Friburgo. Friburgo, irmãos. Uma igreja com 50 pessoas. 20 querendo o pescoço do pastor. Perguntando o que esse homem veio fazer aqui. Só para concluir. 4 anos depois, um membro da nossa igreja me pediu para ir na casa dela para fechar um centro espírita que tinha na casa dela. Enorme, um centro enorme. Eu reuni o ministério da igreja, fomos lá, acabamos com tudo, quebramos tudo, jogamos tudo fora. Conclusão, só para concluir, porque a história é muito longa. Um mês depois, eu estava vindo embora para o Rio de Janeiro. Quando Deus me chamou para vir embora para o Rio, para ir lá para a igreja do Jacaré, tudo bem, Jacaré? Quando Deus me chamou para ir lá para a igreja do Jacaré, eu falei assim, meu Deus, eu entendi o teu propósito. Presta atenção. 4 anos em Nova Friburgo. Deus me preparando para no último mês fechar um centro espírita. Você consegue entender isso, irmão? Aí a gente sai revoltado da vida. A igreja me ama. Por que eu vou embora, querido? Deus é Deus. Deus é soberano, Deus faz como quer. Eu olho a igreja como, desculpe até o termo, como um grande tabuleiro de xadrez. Sabe quem é que mexe nas peças? Só Deus mexe. Deus pega você, que é um peão, bota em outro lugar. Deus pega uma torre e tira. Deus tira a torre, bota a torre. Deus levanta rei, tira rei, porque Ele é soberano. Então nós precisamos entender a soberania de Deus. Precisa entender isso, irmãos, e se colocar à disposição dEle. Ele pode fazer do jeito que Ele achar melhor. Sim ou não? Ele pode fazer do jeito que Ele achar melhor. Se Deus é soberano e Ele faz como quer, que direito eu e você temos de nos levantar contra a sua vontade? Que direito tenho eu, que direito tem você de questionar a vontade de Deus? Se é Ele quem mexe nas peças. Não tem, aqui a peça branca e a peça preta, não tem. Ele mexe de um lado, Ele mexe do outro, Ele bota, Ele tira, Ele leva, Ele traz. E eu louvo a Deus, porque esse mesmo Deus que me levou lá para o Jacaré, me levou para lá para a Olaria, e de Olaria eu estou aqui, glória a Deus. Estou no paraíso, irmão. Conheci pessoas maravilhosas como vocês, viu? Olha lá, irmã Marisa, lá minha mãe, eu adotei ela como mãe. Aí eu digo para ela assim, eu vou falar, isso vai sair na gravação, irmã Marisa. Um beijo de mãe é bom, é um beijo de amor. Eu, como não tenho mãe, beijo a mãe do meu pastor. E Deus faz isso. Aí Deus nos traz, Deus leva, Deus faz, porque Ele é soberano. Querido, se você se colocar à disposição de Deus, tudo vai bem. Tudo vai bem. Ah, pastor, mas eu não gostaria de estar aqui. Fica quieto aí. Fica quieto no teu canto. É Deus, Deus quer você aí. Pastor, mas eu não gosto da cara do fulano, não interessa. Fica quieto aí. Deixa que na hora certa ele vai pegar a peça, vai botar. As coisas vão acontecendo de tal maneira, irmãos, a gente nem percebe. A coisa vai acontecer, parece que ele vai te empurrando, não é assim? Né, irmão? Vai empurrando, quando tu vê, tu já está lá. As circunstâncias, as portas vão se fechando, você não vai ter mais jeito. Cama curta e cobertor estreito. Não tem mais jeito, eu tenho que me encolhendo, senão eu não vou conseguir dormir. É exatamente assim que Deus faz, Lucas, não foi assim no ministério? E vai imprensando, vem cá, vai botando e tal, você sem entender nada, de repente você agora é líder do louvor e está liderando. Como isso aconteceu? Sei lá como é que aconteceu, eu sei que aconteceu.
Sei lá como, não estou nem aqui para pensar como aconteceu. Eu sei que Deus vai direcionando, irmão. Ele vai pegando e vai colocando. Oh, Deus poderoso, querido. Que Deus poderoso que nós temos. Se a gente entender isso, que Deus é soberano, vai tudo bem com a sua vida. Você só precisa entender, Senhor, eu sou apenas uma peça nesse tabuleiro. Sou apenas uma peça. O Senhor mexe e põe aonde o Senhor bem entender. E para você e para mim só resta amém. Só resta o amém. Pensa comigo, querida. Será que é possível continuar a vida irado e desgostoso com Deus? Será que é possível viver assim? Sim, é possível. Porque Jonas continuou vivo. A vida continuou para Jonas, mesmo nutrindo dentro de si estes sentimentos. E é tão interessante o livro de Jonas, que no capítulo 4, no verso 11, o Senhor termina com uma pergunta. Presta bem atenção nesse verso 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus poderia ter dado uma oportunidade a Jonas de responder, mas nem isso ele deu, porque ele é soberano. Eu pergunto, e você? Fica calado. Eu pergunto, pode ou não pode? Shhh, Deus sabe. Essa resposta só Deus tem. Você entende isso, querido? Entende o mistério que contém nessa palavra? Como é que o nosso Deus é Deus soberano? O nosso Deus é maravilhoso. Esse livro termina com Deus fazendo exatamente uma pergunta. Por quanto tempo mais você vai continuar irado, querido? Por quanto tempo mais você vai continuar insatisfeito com aquilo que Deus está fazendo? Por quanto tempo mais você vai continuar fazendo biquinho, beicinho para Deus? Me aborreci, né? Deixa eu abrir um outro parêntese aqui. Presta bem atenção nisso, querido. Cada vez que Deus te chama para um determinado lugar, que você diz não, só quem perde é você, Deus levanta outro, rápido, e põe no teu lugar. Eu vou repetir para você dar um amém. Sempre que você diz para o Senhor, Senhor, eu não quero, Deus não vai pensar duas vezes com você não. Deus vai levantar outro e vai botar no teu lugar. Você está entendendo isso? Porque a obra é dele. A obra é do Senhor. Então, eu quero convidar você, se coloque à disposição. Quando o Senhor disser, vai, vai. Eu vou, então eu vou. Nem questione. Deus pode fazer do jeito dele, querido, porque ele é soberano. A vida seguiu para Jonas, um crente que briga com Deus por causa da sua soberania. E a vida seguiu para ele. Deus é Deus. Tudo o que ele faz é perfeito. Não tem nada fora do lugar. Tudo de Deus está certinho, querido. Tudo certinho. Todos que se levantam contra a sua soberania, vai de mal a pior. Eu nunca vi alguém que questionasse com Deus, que fosse contra a vontade de Deus. Eu nunca vi essa pessoa prosperar. Eu não estou falando prosperidade de dinheiro, não. Eu nunca vi ela prosperar ministerialmente. Eu nunca vi. Pode até chegar lá em cima, mas vai chegar lá em cima e cai, não tem jeito. Se questionar com Deus, não tem muito caminho a percorrer, não vai muito longe. Quantos você conhece, querido, que de repente estava lá no auge e caiu, e do nada foi apagado, do nada? Não questione com Deus. Capítulo 4, verso 1 e 2. Com isso desgostou-se Jonas, extremamente ficou irado, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e irado, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Esse texto, há um tremendo paradoxo desse texto. Analisa comigo, querido. Aquele que está irado e desgostoso com Deus, agora ora a Deus.
Não tem um negócio assim meio extremo? Eu estou irado com Deus, eu estou aborrecido com Deus, mas eu vou orar a Deus. Como é que pode isso, irmão? Como é que pode estar brigado com Deus e recorrer a Deus? Eu vou abrir o parênteses e falar para você assim: toma vergonha. Toma vergonha, meu irmão. Se está irado com Ele, esquece. Como assim, pastor? Esquece. Mas não, eu estou irado com Deus, estou aborrecido com Deus, mas eu tenho que recorrer a Ele. Então, quer um conselho, irmão? Se renda. Se renda à sua soberania. Se renda à vontade de Deus. Se renda a isso. Fica tudo certo. Tu sabe que isso aqui acontece nos relacionamentos? O marido sai de casa que é um troglodita. Sai de casa aborrecido, brigou com a esposa, só faltou jogar a mulher do terceiro andar. Sai assim de casa. Aí chega na rua e tal, e começa a pensar na esposa em casa: tratar ela bem hoje, que eu preciso dar uns beijinhos. Não é uma incoerência, irmão? Vamos pensar, é ou não é? É uma incoerência. Eu preciso tratar ela bem hoje. Por quê? Porque eu preciso dar uns beijinhos. Então, vou tratar bem. É a mesma coisa, querido. Maltrata, pisa, faz que nem os jovens falam, esculacham. Não é assim, jovem? Falei certo? Esculacha, não é o nome certo? Faz tudo que tem que fazer. Aí agora, quer beijinho. Querido, essa coisa é séria. Que tipo de crente era Jonas, irmãos? Brigado com Deus e depois usa Deus. Esse diagnóstico eu tomo como distúrbio. Isso é um distúrbio. Eu estou aborrecido, agora ora a Deus. Aí o verso 3 diz assim: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas está dizendo para Deus que ele prefere morrer do que aceitar os seus desígnios. Senhor, eu prefiro a morte, mas eu não quero aceitar as suas ordens, a sua orientação. Eu não quero me render à sua soberania. Então, Senhor, eu prefiro morrer. E eu faço uma pergunta para mim mesmo: até que ponto eu, Paulo, se você puder botar teu nome, até que ponto eu sei o que é melhor para mim? Até que ponto você sabe o que é melhor para você, irmão? Até que ponto? Até onde você sabe que você deve assinar ou não assinar um documento? Até que ponto você sabe disso? Até que ponto você sabe que deve assumir uma responsabilidade num contrato ou não assumir? Até que ponto você sabe disso? Até que ponto você sabe que deve romper uma amizade, ferir alguém? Até que ponto você se acha certo? Temos que pensar um pouco nisso, porque a gente se acha muito certo. Jonas se achava certo. Não, Senhor, isso tudo está errado que o Senhor está fazendo, eu estou irado com o Senhor. Será que você sabe me responder o que é melhor para você, querido? Será que você sabe responder isso hoje? Porque eu já vi pessoas tomar decisões tão loucas. E Deus está batendo na tecla, dizendo: não vai, não vai, não faz, não vai. E a pessoa vai, pronto, quebra a cara. Eu já vi essa história, já vi esse filme antes. Aí depois, sabe onde é que chora? Lá no gabinete. Pastor, não aguento, tomei uma decisão. Aí o pastor vai dizer o quê? Meu filho, problema teu. Sabe, é problema seu. Ninguém mandou você assumir isso. A palavra, ela é clara, a palavra está sendo pregada, mas parece que a gente não escuta o que Deus está falando. Parece que a gente não dá ouvido ao Deus soberano. Jonas disse que o melhor para ele seria morrer, querido. E esse é o problema de todos nós, achar que sabemos o que é melhor para a nossa vida. Esse é o problema de muitos. Achar que o caminho que eu estou tomando é o caminho correto. Não, Senhor, o teu caminho é muito longo. Senhor, 40 anos no deserto, Senhor, a gente pode estreitar isso, pode ir por aqui. Não, Deus queria o povo 40 anos naquele lugar. E foram 40 anos. Poderia ter encurtado,
Mas o Deus soberano levou o povo 40 anos, e são 40 anos. Quantos estão entendendo isso nessa noite, irmão? Você está entendendo o que Deus está ministrando para você? Não tenta encurtar o caminho. Para você as coisas parecem ser muito longo, é muito tempo. Para Deus não. Para Deus está tudo certo. Deus trabalha na cronologia dele, irmãos, e não na nossa. Nosso maior defeito é pegar o nosso calendário, é pegar a nossa agenda e falar assim: Senhor, eu estou firmando um contrato contigo aqui, ó. Eu quero que dia 20 de dezembro esteja tudo certo. Você está entendendo? Está entendendo, irmão? A gente faz assim às vezes. A gente quer ditar ordem para Deus. Jonas estava agindo exatamente assim. Irado, revoltado com Deus, por quê? Porque Deus tomou a decisão que ele achava melhor. Isso para o coração de Jonas foi terrível, irmãos. Amado, o problema do Éden foi exatamente esse. Exatamente esse. Induzida pelo diabo, Eva achou que comer o fruto seria o melhor para a sua vida. Não, você pode comer esse fruto aqui, ó. O dia que você comer, você abrir os seus olhos, você vai ficar semelhante a Deus. Isso então é o melhor para mim. Então isso é o melhor para mim? Então eu vou comer. Como se não bastasse, você vendeu o marido. E ele comeu, achando que era o melhor. Não, esse fruto, eu fico imaginando a beleza do fruto, irmãos. Fico imaginando que não era um fruto qualquer, não. Olha, você pode comer de tudo. Olha, irmão, você pode tocar em todas essas cadeiras. São 300 cadeiras aqui. Porém, naquela ali, irmão, não toca não. Mas é exatamente aquela que eu quero tocar. Exatamente aquela. Por quê? Porque eu sou o meu Senhor. O meu eu é latente, meu eu é forte dentro de mim. Então é ali que eu vou sentar. Ah, não pode não, pastor? Tá? Aí você fica assim encucado. Por que será que não pode? É ou não é assim, irmão? É mais ou menos assim, né, irmão? Meu filho, você não pode entrar por esse caminho aqui não, tá? Esse caminho aqui, não passe por ele. Aí você vai por esse aqui, ó, você fica olhando para aquele. É engraçado, o que será que tem ali? É ou não é assim? Se não tomar cuidado, você vai pelo outro caminho. Se não tomar cuidado, você come do fruto. Se não tomar cuidado, você senta na cadeira que você não tem que sentar. Se não tomar cuidado, você toma posição que não é a sua. Se não tomar cuidado, você vai fazer coisa que Deus não mandou você fazer. Você vai querer assumir lugares que Deus não mandou você assumir. Se não tomar cuidado, você vai almejar ministério que não é o seu. Se não tomar cuidado, se você não dobrar teu joelho e disser nessa noite: Senhor, Tu és soberano, Senhor. A minha vida está em Tuas mãos. O Senhor faz de mim o que bem entender. Está arriscado você tomar caminhos tortuosos, amargos, e isso vai pesar muito lá na frente. Há muitas coisas que aos nossos olhos são excelentes, mas são caminhos de morte. Você entende? Há coisas que aos nossos olhos, isso aqui é maravilhoso demais para mim, mas é caminho de morte. Jesus, ele ensinou a oração do Pai Nosso para nós. E na oração do Pai Nosso, ele deixou algo bem claro para nós. Senhor, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Mas o Senhor tinha ou não tinha autoridade também para fazer a vontade dele? Sim ou não? Mas ali ele estava falando, o homem Jesus, ele está dizendo: Senhor, a Tua vontade, ela é soberana. Ele, como Deus, é soberano. Como homem, ele se volta para o Pai. Pai, seja feita a Tua vontade. Na cruz do Calvário, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Ele não disse: Senhor, passa agora esse cálice, chama os anjos aqui, passa o cerol em todo mundo, agora. Não. Deus é soberano. Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, porém, que seja feita a sua vontade.
Você está entendendo que Deus está ministrando ao teu coração nessa noite, meu irmão? O que Deus quer tratar com você e comigo é coisa séria. Que é para a gente não quebrar a cara lá na frente. Deus está nos preparando hoje para você não quebrar lá na frente. Deus está dizendo hoje para você: eu sou soberano. Isso é tão sério que nós precisamos orar todos os dias. Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Quando pular da cama amanhã, pulou da cama, eu vou fazer. Não vou fazer não, Senhor, que seja feita a tua vontade. Se for da tua vontade, Senhor, me permita que eu faça. Se for da sua vontade, que seja feito a vontade do Senhor na sua vida. Pergunta para Deus nessa noite: Senhor, o que é melhor para mim? Faz essa pergunta em secreto aí no teu lugar. Senhor, o que é melhor para mim? Eu não sei que decisão você está para tomar, irmão. Eu não sei o que você está para fazer por esses meses pela frente, ou quem sabe até amanhã mesmo, ou quem sabe hoje ainda. Mas faça essa pergunta para Deus: Senhor, o que é melhor para mim? A gente está decidindo por conta própria, por considerar que é o melhor. Homens de Deus caem nesse erro e querem fazer coisas achando que é melhor. Jonas, homem de Deus, não era um homem qualquer. Eu não estou falando de um ímpio. Eu repito, eu não estou falando de um filho do cão. Eu não estou falando para você de um feiticeiro, de um agoureiro. Eu estou falando de um profeta, homem de Deus. Em nome de Jesus, faça tudo que Deus achar que é melhor para você. Faça tudo segundo a vontade de Deus. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus assim permitiu. Ah, pastor, peraí, o senhor está pregando hoje porque o pastor viajou. O senhor, querido, você está equivocado, irmão. Você está enganado. É assim que funciona, né, pastor? Ah, o pastor viajou. Você está enganado. Você está aqui hoje porque Deus trouxe você aqui para ouvir isso. E eu estou pregando isso porque Deus mandou pregar isso. Domingo de manhã você vai ouvir uma palavra que Deus mandou. Domingo à noite você vai ouvir a palavra que Deus mandou. Ah, não é porque o pastor não está aqui. Com o pastor ou sem o pastor, você está ouvindo o que Deus quer. Você entende, querido? Isso é entender a soberania de Deus. Tem muita gente achando que a morte é o melhor caminho. Isso é diabólico, é o que Jonas achou. Senhor, eu prefiro a morte, Senhor. O Senhor me mata, eu quero morrer. Não dê ouvidos à voz do diabo, querido, porque ele é mentiroso. Somente Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Quem é que você acha que está por trás do suicídio, irmão? Quem você acha que está por trás do suicídio? Você acha que é Deus? É Deus falando: vai lá, se mata, meu filho. Se mata que eu quero ver você morrer. São decisões que a pessoa toma. Deus não está nesse negócio, não, irmão. É decisão. Eu vou lá, vou cortar meus pulsos. Pá, vou me matar. Deus não está nisso, não. É isso que Jonas está falando. Jonas só não se matou porque não pôde. Talvez não teria nada ali naquele momento para se matar, mas ele disse: Senhor, me mata. Me mata, porque a morte, olha o ponto que ele chega de achar que a morte é melhor para ele. Só quem decide, querido, o que é melhor para você é Deus. Ele toma essa decisão de achar que morrer seria o melhor. Para Jonas, o melhor seria a morte. Pensa na história de Sansão. Para Sansão, Dalila era o melhor. Ou não? Os pais alertaram a ele: meu filho, não é assim, meu filho, essa mulher não é de Deus para você. Eu estou falando nas minhas linguagens, mas olha a história de Sansão. O pai vai lá de contra a vontade, mas não é assim que funciona. Mas eu quero ela, eu quero essa Dalila, eu quero. Era o melhor. Aos olhos de Sansão, Dalila era o melhor. Mas não aos olhos de Deus. Deus não estava na Dalila, irmãos. Deus não estava ali. Foi vontade própria. Ele tomou essa decisão. Há coisas que a gente decide pelo coração, irmão. Sabe? O coração. Não, eu estou sentindo aqui dentro. Coloca para mim Jeremias 17, 7 e 9. Bendito o homem que confia no seu coração. Não é assim que está na tua Bíblia aí? Como é que está aí, irmão?
O que está escrito aí? Bendito o homem que confia no Senhor. E o que mais? E cuja esperança é o Senhor, não é o seu coração, não é a sua vontade, seu desejo, mas sim o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. O que mais, irmão? Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso, mentiroso, engano é mentira. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Sabe quem é que conhece? Só Deus conhece o teu coração. Você pensa que conhece o teu coração, não conhece. O teu coração é enganoso, ele te engana. Tomar decisões pelo coração é engano. É engano, é precipício, irmãos, é morte. Você está entendendo isso? Tomar decisão própria. Jeremias 29:11, põe aí para mim. Eu é que sei, oh, aleluia, leia comigo isso, irmão. Mas leia com vontade. Olha o que Deus está falando para você e para mim. Deus está dizendo assim, olha, Paulo, eu é que sei, que mais? Que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Decida tudo na vida em conformidade com a vontade de Deus, irmãos. Quero finalizar com Gálatas capítulo 2, verso 19 e verso 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para quem? Para Deus. Quem está dizendo isso, irmãos? É Paulo. O que mais? Estou crucificado. Sabe o que Paulo está dizendo? O meu eu está na cruz. O meu eu, a minha vontade, a minha mente, as minhas decisões, o meu coração está crucificado com Cristo. Por quê? Logo, se eu estou crucificado com Cristo, se o meu eu está na cruz, logo eu já não vivo mais. Mas, que isso? Cristo vive em mim. O que mais, querido? E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É Deus quem deve determinar o rumo da nossa vida. É Deus quem determina. Deus tem a resposta para tudo, irmãos. Amado, quantos relacionamentos acabam por causa de decisões insanas? Quantos relacionamentos são jogados fora? Decisões impensadas, toma uma decisão louca, decisões que tomamos alucinadamente e rompemos com relacionamento, rompemos com grandes amizades, por causa de decisões que tomamos, passamos por cima, pisamos em pessoas, por causa de decisões, como nós nos enganamos, irmãos, quantas oportunidades nós perdemos na vida, por causa dos nossos impulsos. Quantas oportunidades você perdeu na sua vida por causa do teu impulso? Pensa nisso, é para a gente pensar um pouco nessa noite. Dizer, Senhor, eu preciso colocar minha vida nas tuas mãos. Eu preciso colocar minha vida totalmente diante do Senhor. E que seja feita a vontade do Senhor, querido. Se você não consertar isso hoje, o resto do ano, talvez o resto da sua vida, não será tão fácil assim. Se não consertar isso hoje. Consertar o quê, pastor? Esquece que você é o teu Senhor. Esquece que você tem o domínio da tua vida. Esquece isso, porque você não tem controle de nada. A gente acha que tem controle de tudo, não tem nada, irmão. Irmão, se Deus chegar aqui agora e desligar a torneira, quem é que pode fazer isso aqui, pastor? Ao contrário.
Quem pode fazer isso, irmão? Ninguém tem poder para isso, irmão. Deus desliga. Pum! Acabou, pastor. Acabou. Entende o que é ser soberano? A tua vida está nas mãos de Deus. A sua vida está na mão dele. Não toma decisão sem consultar a Deus, não, querida. A história de Jonas é a história de muitos de nós. Se Deus não mandar, não faça. Se Deus não falar, não fale. O que tem de profeta aí falando em nome de Deus, que Deus não falou nada. Eis que te digo, na sube aqui, na nuvem aqui, na nébia. E Deus está, meu filho, eu não falei nada. Eu não estou falando nada, é você que está falando essa bobagem. Aí, presta atenção, a coisa é tão terrível, é terrível. Pega um homem casado e diz assim: eis que vejo uma varoa na sua vida. O cara, peraí, rapaz, eu já sou casado. Pastor Manuel, a sua filha vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Peraí, irmão, você está enganado, ô profeta. Eu tenho um varão. Porque Deus não falou nada. E o profeta fala em nome de Deus. Fala só quando Deus falar, querido. Faça quando Deus mandar. Haja quando Deus mandar você agir. Não tome decisão precipitada. Vamos colocar de pé, irmãos. Amado, tem gente orando na direção errada, sabia? Tem gente orando na direção errada. Quando você orar agora, você diga: que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça desse louvor a tua oração nessa noite. Pai nosso, estás no céu, santo é teu nome, venha a nós o teu reino, Declara isso. seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Teu reino vem, na terra como no céu. Teu reino vem. Eu quero orar por você nessa noite, querido. Quero orar por você que está pronto para tomar uma decisão. Eu quero orar por você que tomou decisões precipitadas. Eu quero orar por você que quer colocar a sua vida nas mãos de Deus e dizer: Senhor, Tu és soberano. Que seja feita a Tua vontade a partir de hoje na minha vida. Eu quero orar por você que nessa noite declara a soberania de Deus. Eu quero orar por você que diz para o Senhor nessa noite: Senhor, me mostra qual caminho devo percorrer. Senhor, me mostra que decisão devo tomar. Apenas coloque a mão no teu coração como um ponto de contato. Eu quero estar te abençoando nessa noite. Senhor, nós declaramos, a tua igreja declara a tua soberania. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que se reúnem aqui nesse lugar. Mas, Senhor, que o Senhor perdoe, Deus, quando nos precipitamos, quando tomamos decisão, Senhor, fora da tua vontade. Mas nós declaramos a partir de hoje que o Senhor é soberano e que se cumpra a tua vontade na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. E joga por terra, Deus, toda a armadilha do diabo, tudo que o diabo às vezes sopra no nosso ouvido, Pai, dizendo que o caminho certo é esse ou aquele.
Pai, que o Senhor nos dê discernimento para entender a voz que fala conosco. Que o Senhor nos dê discernimento nesta igreja, discernimento para os pastores da igreja, para que nós não venhamos a ser enganados pela voz do diabo. Em nome de Jesus, dá discernimento, Senhor, à liderança da igreja, a cada líder, a cada diácono da igreja, a cada trabalhador. Dá, Senhor, a direção, pois nós declaramos que o Senhor é o Senhor dessa igreja e que a nossa vida está em Tuas mãos. Muito obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça essa oração de novo, queridos. Pai nosso que estás nos céus. Aleluia. Pai nosso, estás no céu.